E aí pessoal, beleza? Mais uma Red Pill aí, vamos lá. Eu tava vendo as mulheres conversando perto de mim, pra variar, e eu acho muito engraçado, que são mulheres na faixa ali do UOL. Umas um pouco antes, umas um pouco depois. E tem as mulheres que são feministas enrustidas, né? As conservadoras, né? Que se dizem conservadoras, né? Mas são feministas. E tem as feministas assumidas mesmo, né? De bandeirinha hasteada, né? Que esbraveja e tudo. E uma coisa interessante que eu vi elas conversando é que elas estavam falando sobre filhos. E elas queriam ou querem, se for ter filho um dia e tal, ter filho homem. Aí, que eu queria ter filho homem e tal, pá. A outra falando, se um dia eu for ter filho, eu também queria que fosse homem, eu já tenho até o nome escolhido. Para filho homem, eu já tenho até o nome escolhido na minha cabeça. Agora, se eu tiver uma filha mulher, eu vou ter que parar para pensar, porque eu não tenho nada planejado. E elas falando isso e tal, e não é a primeira vez que eu vejo elas falando isso. Só que dessa vez eu estava mais preparado, né? E na hora que elas começaram com esse assunto e falar, cada uma, né, falou que queria ter filho homem, que preferia ter filho homem. Inclusive, uma delas tem até já uma filha que é mulher. E meio que foi, ela contou como é que foi a decepção dela quando ela soube que a filha estava grávida de uma filha mulher, né? E chegou a esse ponto. Ela ficou decepcionada quando ela descobriu que a criança que estava no ventre dela, que ela estava gerando, era uma menina. E aí, na hora que ela estava nessa conversaiada lá, eu me meti. Eu falei assim, por que vocês têm tanto preconceito de ter uma filha mulher? Quando eu falei desse jeito, você falar desse jeito pra uma feminista, que ela tá tendo preconceito com a mulher, gente, é uma situação hilária, tá? Eu convido os senhores a tentar praticar isso um dia na vida. Elas perderam o chão. Elas gaguejaram. Não é que é preconceito, é que... Aí a gente vê o hamster, lembra que eu fiz o vídeo do hamster da racionalização? A gente vê o hamster correndo na cabeça dela, assim, tentando encontrar alguma lógica para tentar explicar o que elas estavam fazendo ali. Elas estavam tendo um preconceito total contra elas mesmas, né? Elas mesmas, né? Mulheres. E o feminismo, né? Caiu por terra ali. Aí ficaram, não, é porque... E não me deram uma justificativa plausível. Eu acho que eu já comentei num vídeo meu aí, antes do canal ter sido derrubado e tal, sobre a questão do outro preconceito que elas tiveram um tempo atrás, que queria ter um cachorro macho, não queria ter uma cadela. Aí mais um outro dia fizeram uma piadinha. Por que o plug de tomada macho é mais caro do que o plug de tomada fêmea? Até aqui tem um preconceito. Aí elas falaram isso, mas elas estavam querendo ter cachorro macho porque cachorro fêmea dá trabalho. É pior de mexer, é mais problemático. E na verdade, é muito interessante que essa questão do filho, que elas estavam falando que prefere ter filho homem do que filho mulher, é a mesma questão do cachorro, por exemplo, se você for entender ou analisar cruamente. Porque quando você tem uma cadela, se ela esbarrar com um macho em algum lugar, ela vai ter filhotes, né? E aí você vai ter, sei lá, 8, 9, 10 problemas pra você resolver. Porque, né, quando nasce uma ninhada, né, que fala, quando nasce uma ninhada de cachorro ali, é um montão. Então você tem esse problema. E outra coisa, a fêmea no cio atrai o macho, né, a cadela. Então você vai ter um monte de cachorro rodeando a sua casa, cachorros tentando pular o muro para dentro do seu quintal. A cadela, parece que ela solta também odores e líquidos, né, na hora que ela tá no cio, e isso também empesteia o ambiente. Então, assim, dá um monte de dor de cabeça. E, na verdade, quando elas têm essa repulsa de ter filha mulher, é isso também. Porque elas são mulheres, elas sabem o que elas aprontaram, e elas sabem o que as filhas delas vão aprontar também. Elas sabem o que elas vão ter que tomar conta e segurar, né? Então, elas querem evitar o trabalho que elas deram para os pais delas. Essa é a verdade. E outra questão também, o fato da hipergamia, né, que está presente nas mulheres como um todo, também se manifesta nisso. Porque se ela tem um filho homem, ela vai ter alguém, provedor, que vai estar totalmente voltado, direcionado para ela, para ficar reverenciando ela. Hoje hoje nós temos uma deusificação das mães. As mães são seres celestes, intocáveis, salve, salve. E muitas das vezes os pais são a pior espécie do planeta, né? Hoje nós temos essa palhaçada de pai, pessoal reverenciando as mães solteiras.
querendo dizer que ela é mãe e pai, né? Então, assim, só um exemplo que eu estou trazendo aqui. Mas, enfim, então se ela tem um filho homem, ela vai ter um personal supridor, né? Um personal provedor, né? A palavra melhor. Ela vai ter ali alguém, um homem, para proteger ela e tomar conta dela ali, tá ali para socorrer ela na hora que ela precisar. Principalmente se ela quiser dar um pé na bunda do namorado ou marido, na hora que ela se sentir incomodada ou, né, entediada. E se ela tiver uma filha mulher, não. Ela vai ter que ficar esperta com a filha mulher dela, até porque a filha mulher dela pode fazer bobagem, engravidar e não conseguir segurar o homem, ou não conseguir identificar o homem que engravidou ela, né? E ela ficar nas custas da própria mãe. A filha grávida ficar pendurada na mãe, né? Então, assim, na verdade, se ela tem uma filha mulher, ao invés dela ter alguém que possa bancar ela muito provavelmente está correndo o risco de ter mais uma despesa pendurada nas costas dela. Então, assim, é muito interessante você ver as feministas deixando transparecer, né, escorregando ali, deixando vir à tona, que elas sabem o quão tóxicas elas são, o quão interesseiras elas são. Então isso é interessante. E se vocês tiverem a oportunidade de observar isso no ambiente onde vocês frequentam, de repente surgir uma conversa dessa, de quem prefere o quê, se prefere ter um filho homem ou filha mulher, reparem que essas feministas, tá? Aquelas que você consegue perceber claramente que são mulheres feministas, eu já percebi que elas têm uma tendência a querer ter filho homem, tá? E aí você começa a ver a hipocrisia, né, dessa ideologia feminista, né? As mulheres que não estão tão intoxicadas assim com o feminismo, geralmente aquelas mulheres mais antigas, mais coroas, né, de uma geração mais para trás, você pode observar que elas gostavam muito de ter filha mulher, porque elas entendiam que a filha mulher ia ajudar ela nos afazeres de casa. Veja como é que o pensamento é direcionado no rumo totalmente diferente. A mulher antiga que adorava, queria ter uma filha mulher, justamente para ajudar ela nos afazeres domésticos e para quê? Para poder ela, a mãe, né, ensinar para a filha como é que ela deveria ser uma dona de casa, como é que ela deveria ser, né, uma mulher decente. Hoje, ao contrário, as mulheres querem ter um filho para elas não terem trabalho e terem quem se encostar, tá? E elas têm um terror de ter uma filha mulher, porque elas sabem exatamente o que elas vão ter que ficar tomando conta ali. Elas sabem, imaginam, né, as surubas que a filha vai ir, as desobediências que a filha vai fazer com ela, porque, né, ser feminista, independente e empoderada é muito bonito. Agora, deixar sua filha, né, ser independente, empoderada e feminista já é um problema, né? Aí eu volto a falar igual eu falei no vídeo meu anterior, que eu publiquei um tempo atrás. Feminismo no fiofó dos outros, né? É legal, né? Agora, no próprio fiofó já tem que pensar com duas vezes, né? Então, assim, ser a mulher feminista, ser mãe de uma mulher feminista, tem que pensar bem, né? Talvez já não seja tão interessante assim o feminismo. É isso aí, galera.